Então, dia 22 de 2007, eu não tive um dia legal. Eu lembro que teve 2 amigas na época que eu procurei. Uma era a Cleidinha, ela estava trabalhando, ela ainda pediu para mim descer na casa dela, e ficar lá esperando ela. E eu, na hora, pensei, falei, eu não vou incomodar. A outra foi a Darcy, a Dadá, na banca da praça. E eu queria muito falar com ela e ela não conseguia falar comigo, porque aquele dia o Irã tinha ido fazer compras, eu não lembro que ele tinha ido fazer em Campinas, e ela estava na banca sozinha. E eu lembro que eu fui para Americana, no hospital de Americana, e eu devo ter tomado, eu não tenho muito essa lembrança, mas eu devo ter tomado uma dosagem altíssima de medicação. E nessa época eu já estava desenvolvendo anorexia, ou seja, eu estava totalmente viciada em um coquetel de emagrecer, com remédios de altas dosagens, que já tinha desencadeado em mim vamos dizer assim, uma coisa toda complicada, errada, né? Acho que tinha medicação ali que mexia mais ainda com depressão, bom, enfim. Então, assim, 3 meses antes eu dei indícios mesmo de loucura, loucura total. E, e daí, no dia 22, eu tive esse dia, eu lembro que meus pais buscaram eu no hospital de Americana e minha mãe insistiu muito para mim dormir lá. Gente, como a minha mãe insistiu para mim dormir lá aquela noite. Parece que coração de mãe, né, sabe? Não é? Não tem muito isso. Coração de mãe sabe tudo. Eu acho que sim. Eu acho que mãe sabe tudo mesmo. E eu lembro que eu disse: não, mãe, eu preciso ir embora, eu preciso ficar com o Matheus. E enfim, eu não quis ir para minha mãe. E eu fui para minha casa. Eu com o pai do meu filho tivemos uma discussão horrível, que não era anormal, era normal já, né? Porque era difícil quando não tinha uma discussão, né? Então, a gente já não estava se entendendo e aquele negócio, às vezes eu fico me perguntando assim, sabe? Será que vale a pena, gente? Às vezes a gente insiste tanto em algumas coisas. Eu acho que só faz a gente sofrer, né? Sei lá. Talvez talvez se eu voltasse no tempo, muita coisa teria sido evitada. Isso eu tenho absoluta certeza, mas eu não posso voltar no tempo, então eu tenho que encarar e seguir em frente hoje da melhor forma possível. Então, o que que aconteceu? Eu lembro que eu deitei com o Matheus e a gente começou a conversar. Meu filho tinha 10 anos na época. Matheus vai 23, né? Então, faz 13 anos. Matheus tinha 10 anos na época. Então a gente conversava e como eu faço com os meus netos, eu fazia sempre fiz com os meus filhos. Eu gosto muito de ou cantar musiquinha de igreja, né? Ou contar historinhas. Eu lembro que na época a gente ouvia muito uns CDzinhos do padre Marcelo Rossi. Ele lançou vários CDzinhos e a gente tinha todos. Olha, para vocês verem. Então a gente ouvia no Discman. Ai, deu meia-noite, foi pro dia 23. Matheus adormeceu. Eu lembro como se fosse hoje. Ó, o cachorro tá latindo, mas eu não vou parar, tá? Eu perco o fio da meada. Aí o relógio foi até dar 1h30, quase. Acho que antes um pouquinho. 1h20, 1h25. Eu me levantei. Gente, eu juro, eu não tinha premeditado nada aquele dia que eu ia tirar minha vida, nada. Foi naquela hora. E eu fui pro fundo,
E, e lá aconteceu tudo. Eu já estava sofrendo muito, porque tinha uma amiga minha que naquele mesmo ano tinha vindo a óbito da mesma forma. Ela teve fogo nela, mas infelizmente ela não teve a mesma sorte que eu. E, enfim, a gente ficou muito triste, eu principalmente, porque eu tinha na minha mente que eu poderia ter ajudado ela e eu não pude. Eu não estava presente, às vezes, quando ela talvez mais precisou, né? Deveria ter procurado ela e ter tentado conversar. Será que ela tinha alguém para desabafar? Então, enfim, um monte de será, né? Mas, infelizmente, ela veio a óbito e teve o caixão lacrado e não teve uma chance. E até hoje, assim, dói muito a morte dela para mim, porque a nossa adolescência foi juntas, né? Ela chamava Roselene, mas todo mundo conhecia ela por Elaine. E ela adorava isso, porque ela adorava o meu nome. E a gente se amava muito. E eu lembro que naquela noite, eu, antes de jogar o álcool em mim, eu vi ela, eu vi o vulto dela. Só que assim, eu já conversei com padres, pastores, um monte de gente sobre isso. Então, assim, é lógico que não era ela, né? Devia ser uma bagunça toda que o demônio devia estar fazendo, né, na minha cabeça aquela hora. Mas ela sorria para mim, como querendo dizer assim: é, vai, vai logo, termina logo com isso, eu tô tão bem. Vocês acreditam? E eu lembro disso perfeitamente. E eu lembro que eu joguei o litro da cabeça aos pés. Caminhei até a churrasqueira e peguei uma caixa de fósforo. E a única coisa que eu lembro foi o seguinte: o palito riscou e eu virei uma lavareda de fogo. Aí eu não lembro mais nada. Aí o que eu vou contar é o que me disseram, tá? O, o pai do meu filho fala que eu gritei. Então, aí eu penso, se eu gritei, ninguém quer morrer, gente. Então, por isso que eu acho que você fica assim, ó, não sei, com aquele pensamento negativo, até fazer. Depois que faz, dá a impressão assim que todos os espíritozinhos ruins saem e ficam rindo na sua cara, então você fica desesperado que você quer sobreviver. Deve ser isso. Porque ele conta que quando ele chegou lá no fundo, eu estava abaixada, tentando tirar a calça que eu estava. E nesse dia, eu estava com sutiã de bojo, de alcinha de silicone. Eu estava com aquelas brusinhas que ela, quando queima, ela encolhe. Eu não lembro o nome. E a calça, eu estava com uma calça social, sabe, aquele paninho socialzinho? Então eu estava tentando tirar a minha calça, então quer dizer, o próprio fogo do meu sutiã, porque a alça de silicone derreteu e entrou na pele, tá? Hoje quase não tem marcas, mas ficou bem assim. Eu tinha uma marca bem grande que mostrava a alça, que chegou assim a entrar mesmo. Eu acho que essa daqui, ó, a entrar mesmo na pele e porque ela derreteu. Então, assim, tem pessoas que nem usam mais alça de silicone porque lembram de mim. Tá ruim, né? Mas, ó, acho que é por aqui mais ou menos, assim.